Olá pessoal, meu nome é Renato Castro e assim como o professor Arthur, eu sou juiz de direito aqui do TJDF e também professor de processo civil do Instituto. E a pedido dele, vamos falar um pouquinho sobre um momento crucial do processo que o Código chama de saneamento e organização. Nós sabemos que o juiz deve permanecer atento ao longo do procedimento todo para verificar eventuais vícios e determinar o saneamento, para que o processo possa chegar até uma sentença sem vícios, ok? Mas, muito embora essa atividade saneadora se desenvolva ao longo de todo o procedimento, há um momento X, digamos assim, em que o juiz deve se debruçar sobre os autos do processo, verificar se há algum vício a ser sanado, algum problema formal a ser resolvido e também vai organizar o processo para que ele prossiga até chegar na sentença. Pois bem, esse momento está lá previsto no artigo 357 do CPC e diz lá o código do saneamento e da organização do processo. Como é que funciona? Temos duas possibilidades em termos de conduta, do juiz. Primeiro, o juiz vai fazer esse saneamento e também a organização do processo sozinho lá no gabinete. Segunda possibilidade, o juiz marca uma audiência para que essa atividade de saneamento e de organização seja feita em cooperação com as partes, em colaboração com as partes e com os advogados. E é muito importante que haja esse diálogo. Me parece que o ideal, já que o Código de 2015 adota expressamente o princípio da cooperação, é que o juiz opte por designar a audiência ao invés de fazer essa atividade ou de promover o saneamento e a organização isoladamente no seu gabinete. Muito embora o artigo 357 diga que a audiência será marcada apenas se a causa for complexa. Mas em razão dos princípios adotados expressamente pelo Código, pensamos que essa conduta de designar audiência é a ideal, é a que melhor se amolda ao sistema. Pois bem, o que o juiz vai fazer nessa audiência? Não está escrito no artigo 357, mas está lá no artigo 139. A qualquer momento o juiz deve tentar conciliar as partes. Então, aproveitando que estão ali as partes dos advogados, o juiz tenta uma conciliação. Não deu certo? Aí ele vai seguir passo a passo o que determina o artigo 357. Primeira coisa, se houver algum vício, ele resolve. Provavelmente não haverá, porque se houvesse, já teria corrigido antes. Mas imaginemos que havia lá uma arguição de incompetência que ainda não estava resolvida, havia algum problema pendente ali em relação à representação processual, ele pode nessa audiência determinar que a questão seja solucionada, inclusive dando um prazo para a parte, se for o caso. Bom, está tudo ok, não há vícios formais. Segundo passo, o juiz vai delimitar as questões, ou seja, delimitar as controvérsias de fato para que, num próximo momento, possa resolver o que tem que ser provado, quais as provas necessárias. Só há necessidade de comprovar fato controvertido. Se o fato é incontroverso, não precisa ser provado. Por isso que é importante, antes de o juiz deliberar sobre as provas, fixar as controvérsias de fato. Aí segue, definir a distribuição do ônus da prova, observando o artigo 373. Temos uma regra básica no Código, que é mais ou menos assim, prova quem alega. O autor tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. E o réu, caso alegue, terá o ônus de comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Por exemplo, se ele alega que já pagou a dívida, o réu, ele tem que provar que já pagou. Mas o Código permite que em algumas situações especiais, quando for muito difícil para uma das partes provar aquilo que em princípio lhe cabe, o juiz fala, não, então peraí, se não tem como você provar que isso aconteceu, é mais fácil para outra parte provar que não aconteceu, então eu transfiro esse ônus para ela. Tá? É aquilo que o Código chama de distribuição dinâmica do ônus da prova. Na verdade, a doutrina chama de distribuição dinâmica do ônus da prova. Pois bem, se houver necessidade, o juiz faz essa atribuição de ônus de forma diferente
da regra básica. Havendo essa necessidade ou não, qual é o próximo passo? O juiz vai delimitar as questões de direito, as controvérsias de direito, tá ok? Pode ser que, além da controvérsia de fato, as partes estejam em desacordo em relação a qual a regra jurídica deve ser aplicada, tá ok? O juiz então vai delimitar isso também. E o último passo, lá no inciso 5º do artigo 357, é determinar uma audiência de instrução e julgamento. Claro que nesse momento o juiz vai verificar quais as provas necessárias, vai analisar quais são as provas requeridas pelas partes e vai deferir aquelas que sejam pertinentes e relevantes. E se, dentre essas provas deferidas pelo juiz, houver alguma prova oral, por exemplo, depoimento pessoal de alguma das partes ou de ambas, necessidade de ouvir testemunhas, aí sim, se houver prova oral, aí ele designa uma audiência, instrução e julgamento. Se ele achou que deve ser feita a prova pericial, ele vai designar a perícia. Enfim, o último passo nessa audiência é o juiz determinar quais são as provas que devem ser produzidas e, se for o caso, designar uma audiência de instrução e julgamento. E aí o processo vai seguir redondinho, sem vícios, com tudo muito bem delimitado, só as provas necessárias serão produzidas e nós ganhamos em economia processual. Enfim, é o que nós tínhamos para falar nesse pouco tempo, que nós temos, para que vocês possam ter uma noção de como é essa atividade de saneamento e organização do processo. Tá ok, gente? Bons estudos para vocês e até uma outra oportunidade.